Saúde em Foco. Após o surgimento da Covid-19, mais de 22 milhões de pessoas já foram infectadas no mundo inteiro e cerca de 14 milhões de pacientes são considerados recuperados. Profissionais de saúde seguem observando essas sequelas que a doença está deixando, que podem deixar, inclusive, mesmo sem a certeza se serão temporárias ou longas. E algumas sequelas podem ser relacionadas aos rins. Nós vamos começar no Saúde em Foco de hoje a respeito desse assunto com Dimas Antunes, que é médico urologista. Dimas, bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia aos ouvintes da CBN. Bom, e que evidências a Covid-19 mostra em relação aos rins, como sequelas deixadas pela doença, hein? Como você bem colocou, a gente ainda tem muita coisa para aprender em relação ao coronavírus. Uma delas é que, aparentemente, alguns pacientes que já receberam alta, já foram para casa, eles continuam com alguns sequelas, como você colocou, mais precocemente, né? Existem vários estudos publicados em revistas de grande impacto em medicina que mostraram sequelas não só do ponto de vista pulmonar, que é a porta de entrada para o coronavírus, né? Então, existe um relato italiano aí que avaliou 143 pacientes e mais de 80% persistiu com algum sintoma 2 meses após a alta, como fadiga, cansaço. Tem a questão da fibrose pulmonar, né, que o processo inflamatório leva a uma cicatrização daquela parte do pulmão que pode não recuperar. Aqueles pacientes que foram para a UTI podem evoluir depois com fraqueza muscular, dores articulares, dores musculares. Em relação aos rins, uma coisa bem forte, bem evidente, é que parte dos pacientes na fase aguda da doença desenvolveu, né, insuficiência renal aguda, né? Então, quando a gente vai avaliar a casuística de grandes hospitais de Nova York, cerca de 5 mil pacientes que deram entrada, ficaram internados lá, cerca de 1/3 desenvolveu insuficiência renal aguda. Óbvio, com um quadro mais grave, com maior chance de evolução para óbito. Em relação às sequelas, o que a gente tem visto é que alguns pacientes, mesmo após a alta, parecem não recuperar totalmente a função renal depois da alta. E podem evoluir com pequenas perdas de sangue na urina, mesmo no exame sumário de urina, chamado hematúria, proteinúria, que é a perda de proteína na urina, e, óbvio, como eu falei, uma alteração da função renal a longo prazo. Mais uma vez, é importante que os ouvintes entendam que boa parte desses estudos são estudos observacionais. Então, quando a gente vai falar em ciência, em medicina, esse tipo de estudo observacional, o estudo transversal, ele não tem tanta chancela científica, tanta força contra outros tipos de estudos, como meta-análise ou estudos de caso controle. Mas é a observação que tem sido vista. Então, a gente tem que atentar para o que vai acontecer no pós-Covid, né? Então, se a gente já está tomando uma vida diferente, o planeta toma um rumo diferente, a gente já começa a lançar um alerta para que, talvez, políticas de saúde precisem ser boladas de estratégias de assistência social, estratégias de saúde para o pós-Covid, as sequelas renais, pulmonares, do coração, etc., pela doença. Importante isso. E importante acompanhar também, né? Sim, naturalmente, né? Então, assim, aquele paciente que é egresso do hospital, ou até mesmo aqueles que tiveram coronavírus e não precisaram de internação, eles merecem acompanhamento, né? Em relação à minha área, sou urologista, né? Sou um cirurgião do aparelho urinário, e a gente trabalha em conjunto com um nefrologista, que é o clínico do aparelho urinário. Esse acompanhamento é super importante, principalmente daqueles pacientes que evoluíram com insuficiência renal durante a sua infecção pelo coronavírus. Uhum. Dimas Antunes, muito obrigado, então, pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço e qualquer coisa estamos à disposição. Ok, conversamos no Saúde em Foco de hoje com Dimas Antunes, médico urologista, sobre possíveis sequelas da